Bem-vindos a mais um curso do Casal Grávido da Santa Casa de Belo Horizonte, em parceria com a Avosc. Meu nome é Luiz Guilherme Neves, eu sou um dos obstetras da maternidade e vou tentar esclarecer algumas dúvidas para vocês, para que o momento do parto, para que esse momento de pré-natal e que o momento do pós-parto sejam momentos muito felizes e muito tranquilos na vida de vocês. Sejam bem-vindos a essa jornada. Nesse primeiro módulo, a gente vai abordar o pré-natal de risco habitual. O que é o pré-natal de risco habitual? Por que ele é muito mais indicado ou por que ele é realizado para muito mais pessoas do que quando comparado ao pré-natal de alto risco? Bem, o pré-natal de risco habitual é aquele pré-natal que é realizado exclusivamente em centro de saúde e que a paciente não tem nenhuma alteração, seja nos seus exames, seja como doenças prévias, nunca fez cirurgia e não tem alteração nenhuma com o neném. Então é aquele pré-natal no qual tudo corre bem desde antes da gravidez. E para a gente começar o pré-natal, primeira coisa mais importante é a gente conhecer o nosso cartão de pré-natal. Então, primeiro passo, primeiro para casa que a gente vai fazer. Vocês vão pegar o cartãozinho de pré-natal, que é a caderneta da gestante, que é esse bloquinho azul que é entregue para vocês na primeira consulta. E nós vamos folhear para ver algumas informações dele. Importante demais salientar que essa caderneta da gestante, além de mostrar o local onde ficam as consultas, as avaliações, os exames, eles também vão te direcionar e vão dar várias dicas sobre o trabalho de parto, como reconhecer o trabalho de parto, como saber que é a hora de procurar a maternidade e o que esperar na maternidade. Já nessa parte, percebam bem que a gente tem algumas orientações sobre o trabalho de parto, sobre como o trabalho de parto se inicia, qual o melhor momento de procurar a maternidade e como eu vou saber, às vezes como marinheiro de primeira viagem, que chegou a hora de ir para a maternidade. É só ler. O cartãozinho de pré-natal já vem várias informações essas que a gente pode discutir junto, aqui ao longo dos nossos módulos, ou também nos nossos tira-dúvidas, ou nas próprias consultas de pré-natal. Chegou na maternidade, estou em trabalho de parto, vou ser internada a partir de agora. E aí, o que esperar? O neném nasce em 1 hora, nasce em 2 dias, nasce em 3 horas? Quanto tempo que eu demoro em trabalho de parto? Ou o que eu posso fazer no meu trabalho de parto para que eu ajude a um parto mais tranquilo, a que eu ajude ao meu neném nascer de forma mais fisiológica? Então, avaliando direitinho essa parte do cartão, vocês vão ver que tem várias posições que podem ser adotadas, várias formas que podem ser realizadas durante o seu trabalho de parto, os métodos de escolha de alívio de dor. Não é só anestesia, porque a maioria das pacientes acha que a forma de tirar a dor é só tomando aquela anestesia nas costas, que chama analgesia. Não, a gente tem outras alternativas também que podem minimizar a dor, seja água, seja bola. Então, essa parte do cartão, ela já te dá o início de tudo, para que você possa discutir com o seu médico de pré-natal, para que no momento do trabalho de parto você possa discutir com a equipe que te assiste, para que você tenha uma experiência muito mais feliz e muito mais satisfatória no seu momento. Quais são os objetivos, então, de um pré-natal? Ou por que a gente faz o pré-natal? Qual que é a importância do pré-natal? Primeira coisa do pré-natal é a gente diagnosticar que existe uma gravidez. Então, existindo a gravidez, qual o tempo de gravidez? Qual a data provável do parto? Lembrando que essa data provável é uma data que a gente estipula como uma data que se completa 40 semanas de gestação. Não é aquela data para se marcar no calendário e falar, meu neném vai nascer esse dia. A gente sabe que algumas gravidezes podem antecipar, a gente sabe que outras podem atrasar um pouquinho, mas é só para o casal grávido, a família, já ter uma referência sobre o momento do nascimento. Então, importantíssimo, a primeira coisa do pré-natal é a gente saber de quanto tempo de gravidez e até onde essa gravidez pode ir. Bom, além disso, a gente também vai avaliar se a paciente tem algum problema de saúde anterior, se já fazia uso de alguma medicação, se
estava em uso contínuo, se o uso era esporádico, se parou de acompanhar, que a gente sabe, principalmente nesse momento que a gente tem vivido, que as consultas em centro de saúde elas têm se espaçado muito mais, ou tem se dado preferência para casos mais graves. Então, às vezes, paciente com algumas doenças crônicas que usam remédio há muito tempo, fica um pouco mais espaçado esse acompanhamento. Então, é importantíssimo no início da gravidez a gente saber qual era a doença, o que estava sendo usado, se tem algum impacto disso para essa gravidez vigente ou não. Além disso, a gente tem que identificar precocemente se tem algum fator de alto risco. Lembrando que eu falei com vocês, gravidez de risco habitual são aquelas que ficam exclusivamente no posto. As de pré-natal de alto risco, além do posto, a gente tem um outro centro, um centro secundário que faz o acompanhamento dessas gestantes também. Não obstante, importantíssimo que se tenha todo o planejamento familiar daquela gravidez. Sabe-se com quantos meses de gravidez está, até onde vai, tem o enxoval, tem o bercinho, o chá revelação, então tem muitas coisas a serem feitas, além de a gente conseguir uma educação da família como um todo, de saber o que esperar no pré-natal, o que esperar no parto, saber qual o momento de intervir, se a gente tem que intervir, se não tem, para diminuir um pouco a ansiedade, porque senão vai chegando no finalzinho da gravidez e começa aquele monte de pergunta do tipo, já nasceu? Vai nascer até quando? Nossa, mas está demorando, não está não? Então, para que não haja esse tipo de ansiedade, principalmente com o casal grávido, que às vezes é um casal de primeira viagem, que está começando agora nessa vida e de repente já se vê embebido de tantos questionamentos e tantas perguntas dos familiares. Então, qual o melhor momento de se iniciar o pré-natal? O quanto antes possível. Então, a partir do momento que se duvidou, teve o atraso menstrual, corre para o posto de saúde, porque lá no posto de saúde a gente tem os testes para diagnóstico de gravidez, que é aquele teste que faz o xixi na fitinha, e a partir do momento que se fez o teste e ele deu positivo, já vamos começar o pré-natal ali mesmo, já marca a primeira consulta o quanto antes. Ah, Guilherme, mas eu não fiz o teste do posto, eu estava muito ansiosa, era no fim de semana, eu posso fazer o de sangue e levar? Claro, você pode fazer o de sangue e levar, pode fazer algum ultrassom e levar, não importa a forma que você descubra a gravidez. O importante é, a partir do momento que você descobriu a gravidez, a gente começar o pré-natal. E importantíssimo que ele seja antes dos 3 primeiros meses de gravidez, porque tem vários exames que a gente já solicita no inicinho, tem várias orientações, tem alguns medicamentos que eles são só do início. Então, quanto antes for diagnosticado, mais rápido a gente começa o pré-natal. O pré-natal, ele deve ter um mínimo de 6 consultas e ele deve durar durante a gravidez inteira. Então, não existe alta do pré-natal ainda grávida. O pré-natal, ele termina quando o neném nasce. E aí a gente vai para uma consulta chamada puerpério, que é a consulta do pós-parto. Então, o que acontece? Ah, mas eu tenho que fazer, como é que são as consultas? Elas têm a mesma divisão em cada trimestre gestacional? É importante a gente lembrar que a gente divide a gravidez em 3 períodos principais, chamados 3 trimestres, que duram mais ou menos 3 meses e meio. Então é o quê? O primeiro, que é o inicinho de tudo, o segundo é o da metade e o terceiro é aquele mais perto da hora do nascimento do neném. Lembrando que, quanto mais perto da hora do nascimento do neném, mais vezes vocês vão precisar de ser avaliados no centro de saúde. Então, a gente já sabe que as consultas do finalzinho são as consultas que mais vão ter uma frequência diminuída, que você vai ver o posto de saúde de uma forma mais intensa, e a gente sabe que no inicinho, às vezes descobriu um pouco tarde, ou às vezes faz a primeira consulta e volta só um mês depois. Então, dá um intervalo maior. Então, a gente já reserva um número maior de consultas pro terceiro trimestre. Ah, mas eu tenho que fazer 6? 6 é um número considerado mínimo para um pré-natal de uma boa assistência, para que a gente fale que conseguimos dar as orientações necessárias, pedir os exames, avaliar o crescimento da barriga de uma forma satisfatória. Por isso, esse número de 6 consultas. Lembrando que a avaliação ela tem que ser sempre individualizada, é o casal, então apenas não só a gestante, ou ela com o familiar, ou com a parceria, seja o esposo, a esposa, então isso é importantíssimo para nós, é sempre avaliar o contexto familiar junto.
E para que a gente tem essas consultas? Para que é importantíssimo ir ao pré-natal? Para a gente avaliar o risco gestacional, para ver se aquela gravidez que é de risco habitual, ela vai permanecer de risco habitual a gravidez toda. A gente sabe que tem várias doenças que elas podem ser desenvolvidas na gravidez, que depois da gravidez já tira aquele diagnóstico, que você só tem um fator de risco. Uma delas, por exemplo, é o diabetes gestacional. Então, por que é importante que se vá sempre ao pré-natal ou às consultas do posto? Justamente porque em cada consulta a gente reavalia tanto os exames, quanto o ganho de peso, quanto o crescimento da barriga, os ultrassons, para poder avaliar se está tudo correndo bem na gravidez ou se a gente precisa de uma ajuda de um profissional diferente, de um profissional que trabalhe só com gestações de alto risco. Lembrando que o centro de saúde ou a UBS, ela é sempre responsável por todas as gestantes. Mesmo aquelas gestantes que estão em pré-natal de alto risco, que o pré-natal não é fisicamente no centro de saúde, eles fazem parte também da referência daquele centro de saúde e eles também são de responsabilidade deles. É uma responsabilidade compartilhada. E é importante saber, porque nem sempre que você for encaminhada ao pré-natal de alto risco, caso tenha alguma indicação, você não vai ver mais o posto de saúde. O posto de saúde continua sendo uma das referências do seu acompanhamento de pré-natal também. Primeira consulta de pré-natal. Qual que é a grande esperada? Por que é uma das consultas que são mais demoradas? Porque é nessa primeira consulta de pré-natal que a gente tem várias coisas a serem feitas. Primeira das coisas é cadastrar a gestante como gestante, para que o serviço de saúde entenda que aquela mulher, ela não é só mulher, ela agora é mulher e gestante. Então ela tem outra denominação, outra caracterização no sistema de saúde. Como eu disse anteriormente, é importante saber quanto tempo de gravidez, qual a data provável do parto ou até onde a gravidez vai, para fazer aquele cadastro no SUS, que chama CIS pré-natal, que é um código que toda gestante tem. Se vocês derem uma olhada aí no cartãozinho de pré-natal, vocês vão ter um númerozinho com vários dígitos, que é o código de vocês diante do Sistema Único de Saúde. Além disso, é nessa primeira consulta que são feitos os pedidos de exames, que são feitos os pedidos de ultrassom, que a gente começa com medicações, principalmente se a gestante não estivesse em uso. Uma delas é o uso do ácido fólico. Então, a gente começa o mais precoce possível. Solicita o cartão de vacina para que seja trazido na próxima consulta, para que a gente avalie, precisa de tomar alguma vacina? Não precisa de tomar alguma vacina? É importante lembrar, que nessa hora sempre me perguntam, falam assim, mas tem que ser atendida por um obstetra ou o ginecologista do posto que tem que atender? Normalmente não. Normalmente essa primeira consulta de pré-natal ela é realizada ou pela enfermeira, responsável pela equipe ou pela unidade básica de saúde, ou pelo médico do programa de saúde da família, pelo médico generalista, o médico da família e comunidade ou o clínico geral. Então, não necessariamente precisa de ser com um obstetra, mas é importante que você tenha todo o seu histórico avaliado, inclusive com a solicitação das medicações. E como eu falei sobre cartão de vacinas, é importante a gente ressaltar as vacinas mais importantes da gravidez. Então, nesse quadro tem algumas vacinas que não devem ser aplicadas e outras que podem ser aplicadas na gravidez. Guilherme, como que eu vou saber quais vacinas que eu vou tomar? Os médicos que te acompanham no pré-natal ou a equipe de enfermagem que te acompanha no pré-natal vai te direcionar para a vacinação naquele momento. Importante a gente ressaltar nesse momento atual que a gente vive agora, 2021, a vacina do Covid. A vacina do Covid ainda não tem estudos que foram inclusos gestantes e puérperas, que são aquelas mamães que acabaram de ganhar neném. Então, nesse momento, atualmente, a gente ainda não direciona a vacinação para esse público. Mas pode ser que mais para frente, às vezes no próximo curso nosso de gestante, a gente já mude um pouco essa alternativa. A gente já inclua a vacina de Covid no calendário vacinal das gestantes também.
E aí vamos então para a segunda consulta de pré-natal. Lembrando que na primeira teve o esclarecimento de muitas dúvidas, o surgimento de várias outras, porque nesse primeiro tem muita informação. Então é importante a gente às vezes anotar. Grávidas vocês vão ver que esquecem muito as coisas, então é importante sempre ter um caderninho para anotar todas as dúvidas para tirar com a equipe que vai fazer o acompanhamento de pré-natal. Bom, então o que a gente faz nessa segunda consulta de pré-natal? Normalmente ela é 30 dias, é um mês depois daquela primeira, e é naquele momento que você retorna ao centro de saúde com tudo aquilo que havia sido solicitado. O seu cartão de vacina, os seus exames complementares, então exame de sangue, exame de urina, com a medicação em uso, que foi o ácido fólico que se começou na primeira vez, com o seu cartão de vacina, para que a gente avalie se precisa de começar a vacinação já, ou se a gente pode esperar um pouquinho mais, ou que não precisaremos de vacinação nenhuma durante o pré-natal. Então, para que a gente consiga, inclusive, dar esses esclarecimentos a vocês. E é nessa segunda consulta que a gente tira a maioria das dúvidas iniciais, que são aquelas dúvidas do comecinho. E o que pode acontecer? Estou passando bem, não estou, mas na minha família eu tenho uma história de uma tia que teve pressão alta na gravidez, será que eu posso ter também? Então é nesse momento que a consulta ela é um pouquinho mais detalhada e ela vai englobar todos os poréns. Tudo que há de dúvida, história familiar, história anterior, se já fez alguma cirurgia, se tem alergia a algum remédio, é nesse momento que isso tudo será abordado, inclusive para que a gente tenha uma análise mais pormenorizada, uma análise mais criteriosa de saber se está tudo bem mesmo, se podemos continuar no posto de saúde ou se a gente já precisa de uma nova avaliação com outro profissional. Passamos então das primeiras consultas, da primeira e da segunda, a gente vai para as demais. As demais elas podem ter um intervalo de um mês, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, vamos ver de acordo com a disponibilidade do centro de saúde. E nelas que a gente vai acompanhando vários parâmetros, ganho de peso, tamanho da barriga, se o neném já está mexendo ou não, se há algum sangramento ou não, se foram feitos exames ou não. Então é com isso que a gente vai dando seguimento ao pré-natal. Lembrando daqueles primeiros slides que esse segmento ele é feito em cada consulta para a gente avaliar o risco obstétrico. Por quê? Pode ser que em uma das consultas, o risco que era habitual ou baixo risco, ele foi transformado para alto risco, seja por algum exame, seja por um ganho de peso em excesso, um crescimento da barriga para mais, para menos. Então isso tudo vai sendo avaliado individualmente em cada consulta. Por isso a importância desse segmento de pré-natal. E nas queixas principais de primeiro trimestre, é o que a gente mais escuta. Na verdade, a gente tem 3 coisas principais: a náusea, o vômito e a azia. Sangramento, às vezes pode acontecer, mas sangramento não é uma das nossas queixas principais. Então eu vou deixar as queixas de sangramento, as perguntas de sangramento, para o nosso bate-papo, para as nossas lives Tira Dúvidas, porque aí a gente pode falar um pouquinho mais de sangramento. Bom, em relação a náusea e vômito, a gente tem uns tratamentos não farmacológicos que podem ser mudança de alimentação, pode ser, às vezes, uma ingesta de um alimento um pouquinho mais gelado, suco de abacaxi, sucos cítricos, então abacaxi, laranja, limão, chupar gelo, isso tudo ajuda muito a dar um alívio. Mas também temos algumas medicações. Então, sempre é importante lembrar com a sua equipe de pré-natal, caso o tratamento não farmacológico, que é aquele de não medicação, não consiga resolver o problema, a gente tem alguns tratamentos farmacológicos, que são alguns remédios que podem ser indicados durante a gravidez. Assim como a pirose. Pirose é aquela sensação de queimação, que parece que você comeu e tem uma fogueira, tem um dragão subindo pelo peito. Da mesma forma, temos algumas medidas comportamentais e temos outras medidas que são medicamentosas. Sempre, gente, é importante lembrar que nós vamos começar pelas medidas comportamentais. Medicamento vai ser sempre a nossa segunda escolha. Não é que não pode usar, mas a gente sempre vai tentar mudar o comportamento primeiro para depois passar para alguma coisa medicamentosa. E aí chegamos então no segundo trimestre gestacional, na metade da gravidez. Continuamos com as nossas consultas de pré-natal, mas é importante lembrar que,
como eu falei, as consultas sempre individualizadas e às vezes perguntando as mesmas coisas, mas é para a gente ver se mudou alguma coisa no quadro clínico. Então, teve algum sangramento, já sente o neném mexer, sente todos os dias, só de vez em quando, a barriga tem notado que tem crescido, tem conseguido se alimentar bem, o intestino tem funcionado, como que tá para fazer xixi? Acorda à noite, uma vez, várias vezes para fazer xixi? Já percebam que eu nem falei que não acorda à noite, porque é uma realidade as gestantes acordarem à noite para poder fazer xixi. Então o que a gente quer, e o importante para a gente é saber se é uma vez ou se são várias vezes. Com isso, também tem algumas mudanças no exame físico já. No segundo trimestre, que seria a metade da gravidez, a gente já começa a sentir que o tamanho do útero está crescendo, que a mulher está ficando com a barriguinha da gestante. Então a gente consegue medir, nós conseguimos escutar o coraçãozinho do neném, a gente consegue saber a posição do neném na barriga, se está do lado direito, se está do lado esquerdo. Às vezes dá para a gente sentir a cabecinha, se a cabecinha está para baixo, se a cabecinha está para cima. Com isso também a gente já muda um pouco as medicações, suspendemos aquele ácido fólico lá da primeira consulta, já vamos avaliar se precisa de uma suplementação de sulfato ferroso ou não, se apenas a alimentação está suficiente, além de orientar sobre as vacinas. Normalmente é no segundo trimestre gestacional que as vacinas começam a ser introduzidas, que vão ser prescritas as vacinas. No cartão de pré-natal, que eu disse a vocês no início, que é importantíssimo a gente sempre ler, tem algumas tabelinhas. Vocês vão ver uma tabelinha sobre o ganho de peso na gravidez, que é uma tabelinha falando sobre o IMC, e uma tabelinha falando sobre uterofita. Guilherme, que tabela que é essa para saber sobre uterofita? Essa é uma tabela que toda vez que vocês forem ao pré-natal, vai ser medido com uma fita métrica mesmo, de um ossinho que tem aqui embaixo na pelve até o fundo do útero, ou até onde a barriga está indo. E é anotada nessa tabelinha. Para que a gente anota isso na tabelinha? De acordo com o crescimento ou não da barriga, a gente pode perceber se está evoluindo bem a gravidez ou não. Se às vezes, quanto maior é o tamanho da barriga, mais chance tem de o neném estar crescendo demais. E aí pode ser porque ao invés de um neném são 2, são 3. Tem muito líquido, o neném está muito grande porque às vezes tem uma oferta de muita glicose, que é o diabetes gestacional. Ou, por outro lado, se está crescendo menos, pode ser porque os pais são pequenos ou pode ser que está faltando algum nutriente na placenta. Então, é importantíssimo que a gente saiba, que a gente acompanhe esse crescimento da barriga, porque ele é uma medida para nós de que está tudo bem no pré-natal, podemos continuar do jeito que a gente está, ou que a gente tem que fazer algumas adaptações, investigar de uma forma melhor, fazer consultas de pré-natal de uma forma mais juntas ou mais precoces, então não esperar um mês, às vezes esperar 15 dias para a gente poder avaliar. Então, importantíssimo esse gráfico que a gente tem lá com uterofita, depois vocês deem uma olhada. E aí, não menos importantes, lembra que vocês já fizeram vários exames no início da gravidez. A gente tem outros exames, mas nesse momento a gente tem alguns exames específicos, que são alguns são os mais lembrados da gravidez porque são bem desconfortáveis. Um desses exames é um exame chamado glicemia pós-destrozol. Destrozol é um líquido doce. Tem muita paciente que fala que parece com um Sprite sem gás e quente. Então ele é bem docinho e que se tem que tomar para a gente saber sobre o diagnóstico de diabetes na gravidez. Guilherme, mas eu já tive esse diagnóstico ou eu já era diabética antes de engravidar. Eu preciso de fazer esse exame, esse rastreio? Não, esse exame ele é para diagnóstico de diabetes na gravidez. Se você já tem esse diagnóstico e já faz o acompanhamento, não tem necessidade de a gente diagnosticar de novo. Ou se você já fez os exames lá no inicinho da gravidez e eles já te deram um diagnóstico de diabetes na gravidez, você não precisa de fazer esses exames novamente. E tem algumas peculiaridades, por exemplo, paciente que fez cirurgia bariátrica, a gente não indica a realização desse exame do destrozol também, porque ela pode passar mal. Mas
na maioria das vezes, é um exame que quase todas as gestantes vão fazer. Então, na metade da sua gravidez vai ter esse exame do líquido doce. E importantíssimo a gente lembrar, existe um ultrassom chamado ultrassom morfológico fetal. É um ultrassom que é realizado entre 18 até 22, alguns lugares entre 20 e 24 semanas, que é o melhor ultrassom da gravidez para a gente ver o neném como um todo. Então a gente vai avaliar se o neném é todo formadinho, vai avaliar o coração, vai avaliar mãozinha, pezinho, os órgãos internos, o rosto. Então é o melhor de todos os ultrassons para esse tipo de diagnóstico. E, infelizmente, o SUS ainda não fornece. Então, essa é a melhor época. Conversem com o médico do pré-natal de vocês para que seja feita a solicitação. Caso vocês tenham condições de fazer, é um ultrassom que é válido, é um ultrassom que ajuda a gente muito no pré-natal. Se não conseguir, não tem problema, porque tem outros ultrassons que a gente vai fazer, ou que podem ser feitos depois da gravidez, mais à frente na gravidez, que não mostram com tanta exatidão, com tantos detalhes, mas que também dão informações muito importantes para nós. Chegamos então ao grande momento do terceiro trimestre gestacional, finalzinho da gravidez. É aquela hora que as bolsas começam a ficar prontas, a família já começa a ficar ansiosa, todo mundo perguntando se não vai nascer. E claro, o casal também fica bastante ansioso, porque é um momento que não se dorme direito, que é um momento que já tem cólicas, que pressiona a barriga, que não consegue dormir, que já faz xixi toda hora, que às vezes já tem essa insatisfação, nossa, eu queria que acabasse logo. E é nesse momento que as consultas no centro de saúde, elas são menos intervaladas. Elas têm um intervalo um pouquinho menor, justamente para que se consiga esclarecer essas dúvidas e diminuir um pouquinho da ansiedade, de falar, olha, isso que está acontecendo com você é a preparação do seu corpo para o trabalho de parto. Para o parto, seu corpo está dando indícios de que o parto está chegando por aí. E como todos os trimestres gestacionais, temos também alguns exames preconizados nesse final. Então, começamos, fizemos vários exames no inicinho da gravidez. Na metade da gravidez foi um pouco menos de exame, agora a gente já volta para um pouquinho a mais também. Não tanto quanto os iniciais, mas a gente já tem alguns exames a mais também. São exames de sangue, exames de urina, para saber se está tudo bem nessa reta final da gravidez, para saber se já está tudo preparado fisiologicamente também para o parto. Dentre um desses exames, existe um exame de um cotonete, que não é feito em todo o centro de saúde. Então, às vezes, como está aqui no nosso slide, que é o SUAB, caso no seu centro de saúde não seja realizado, tudo bem, não tem problema não. A gente consegue avaliar na maternidade mesmo não tendo esse exame em mãos. Então, não precisem de preocupar, não é um exame que é liberado em todos os centros de saúde. Então, só para vocês saberem que caso não seja feito, tá tudo bem também. Não é para desesperar, não é para temer nem nada não. Mas é um exame que pode ser solicitado pelo seu médico do pré-natal. E temos também os exames de imagem. Como eu falei do ultrassom morfológico um pouquinho para trás, a gente também tem os outros tipos de ultrassom, que são ultrassons que avaliam o crescimento e o desenvolvimento do neném. Então tem um ultrassom chamado perfil biofísico fetal e um ultrassom chamado Doppler. Cada um na sua peculiaridade, cada um vai avaliar uma coisa diferente, mas que também avaliam se o neném está crescendo bem, se a quantidade de líquido está boa, se a placenta está funcionando bem, se está chegando oxigênio, se está chegando nutrientes. Ah, doutor, mas qual tipo de ultrassom que eu vou fazer? Bom, tipo de ultrassom vai depender da sua indicação clínica. Então, quem vai indicar é a sua equipe de pré-natal. A sua equipe de pré-natal, de acordo com a sua conduta individualizada, vai definir se há necessidade de que você faça algum desses ultrassons e se essa necessidade for identificada, qual dos dois que é importante que você faça. Se é um ou outro, ou às vezes os dois. Então, quem vai ditar essa conduta vai ser a equipe que te acompanha no pré-natal. E para a gente finalizar,
No finalzinho da gravidez, é óbvio que as queixas vão ser muito maiores. Então, o que a gente tem? Além daquelas queixas do início, as queixas da metade, a gente já começa a ter outras queixas. Quais são elas? As queixas de preparação para o trabalho de parto. Então, é nesse momento que as orientações precisam de ser muito mais efetivas, que precisa de ter o caderninho para anotar, porque tem várias coisas que vão haver dúvidas. Então é nessa hora que começa a se ter muita cólica e às vezes as cólicas elas não têm um intervalo pré-determinado. Elas acontecem um dia de manhã, depois à tarde, no outro dia já vem com uma frequência maior, para se saber é o momento de ir à maternidade, não é? Já se começa a perder um catarrinho chamado tampão mucoso, que é um catarro que é a preparação do seu organismo para o parto, que é quando o colo do útero vai falando, opa, estou começando a ficar preparado para dilatar, será que vai, será que não vai, será que o neném encaixou? E além disso a gente ainda tem outras coisas. Como o útero já está muito grande, ele fica apertando a bexiga. Então, a vontade de fazer xixi ela é muito grande, mas é aquele xixi que chega no banheiro, faz 2, 3 gotinhas e já levanta porque não tem mais xixi para sair, mas tem que ir várias vezes ao banheiro. Então, nesse terceiro trimestre, nesse finalzinho de gravidez, é importantíssimo que se esclareçam todas essas dúvidas com o médico do pré-natal, até para se entender qual é a hora de ir para a maternidade, porque senão podem ter várias idas no serviço de urgência para esclarecimento de dúvida. Às vezes você chega lá num plantão da maternidade com uma dúvida que poderia ter sido esclarecida no seu pré-natal. Então cabe a você se informar, cabe a você tirar essas dúvidas também com o seu acompanhante no pré-natal, seja o pessoal da sua equipe, o seu médico, a sua enfermeira, quem te acompanha, quem te deu esse conforto durante os 9 meses da gestação, para que tudo transcorra tão bem que você chegue no momento da maternidade do parto, que aí já vai ser um segundo e terceiro módulo nosso, para que a gente possa discutir um pouquinho sobre esse período. Tá certo? Anotem as dúvidas que teremos as lives Tira Dúvidas também mais para frente. Um grande abraço.